Egito. Pessoas insistem em lembrar do seu passado, dizendo que antes, quando não tinham compromisso com Deus, não conheciam a Deus, as coisas eram melhores, a vida era melhor, você era mais feliz. Vira e mexe, você está pensando na época que você bebia, usava droga, ou dançava o forró na madrugada. Eu quero dizer, esse tipo de pessoa não pode entrar na terra prometida. Se você quiser entrar na terra que o Senhor preparou para você, apaga o seu passado, nasça no deserto, esqueça o Egito, esqueça o mundo, porque Deus não leva ninguém para a terra prometida com lembrança de um reino das trevas. Deus não leva ninguém para a terra que ele tem em seu coração a idolatria a outros deuses. Criticamos os católicos. Eu quero até falar algo aqui, pastor, que o Senhor colocou no meu coração. Dizemos que pessoas de outras religiões adoram Deus, estátuas, mas a idolatria não é uma imagem, a idolatria é um sentimento do coração. Quantos de nós estamos aqui dizendo amar a Deus, mas o nosso coração ainda ama outras coisas que tomam o lugar do Senhor? E aquela geração que nasceria no deserto seria a nação que poderia entrar na terra. Sabe o que Deus fala para nós? Nasça no deserto hoje. Nasça no deserto, porque quem nasce no deserto nunca soube o que é Egito, então ele não tem como lembrar do Egito. Quem nasce no deserto sabe lidar com a dor, não reclama dizendo que o deserto é pior do que uma vida de escravidão lá fora, e que era 40 dias se tornam 40 noites, 40 anos, perdão, 40 anos, o povo andando em círculos, porque murmuravam e reclamavam de Deus, lembrando da vida passada. E eu me assusto, porque de 3 milhões de pessoas, entram somente 2 na terra, Josué e Caleb. Daí vemos porque Jesus disse que a porta é estreita. E Moisés, quando tem aquela revelação, inteiro intercedido para que Deus não matasse o povo, nem enviasse anjo, mas que fosse com o povo, 2 homens chamados Aholiabe e Bezalel começam a construir o que chamamos de templo móvel. As cortinas eram de linho fino, tecido, em branco, púrpura, vermelho, azul. Tinham imagens de querubins, coisa linda do céu. As tendas que cobriam o tabernáculo eram de peles de carneiro, de texugo, também nas cores vermelhadas, azuis. E aquele templo móvel tinha 3 compartimentos: o átrio, onde havia o altar do sacrifício, a pia de bronze; um outro compartimento chamado lugar santo, onde ficava o candelabro de ouro, a mesa da proposição, e à frente o incensário de ouro. Os utensílios eram de ouro, alguns de prata, alguns de bronze, madeiras revestidas com pedras preciosas, uma coisa linda. E num lugar chamado Santo dos Santos, separado por um véu, havia o que se chamava de Arca da Aliança. Há muitas especulações sobre essa arca. Dizem que o povo de Israel escondeu antes do cativeiro, que Nabucodonosor levou, ou que Salomão levou para a Etiópia junto com a rainha de Sabá, ou que ela foi levada aos céus, eu não sei, mas só sei que ela está lá, porque em Apocalipse diz que essa arca está lá, junto do trono de Deus. E naquele lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para pedir perdão pelo pecado do povo. Ele vestia uma espécie de roupa, um manto de cor branca, com azul, também com cores de púrpura. E na orla do seu manto havia 72 campainhas de ouro, alternada com um romãs bordado. Essa espécie de túnica ia até os calcanhares atrás, até a cintura à frente. E sobre ele havia um manto de linho fino. Havia urim, tumim, pedras usadas para consultar a Deus. E sobre esse manto de linho havia um éfode e o peitoral do juízo, com 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Era uma coisa linda, maravilhosa. E ele entrava naquele lugar com um incensário de ouro, e assoprando, assoprando. Enquanto ele vesse alguma parte do seu corpo, talvez a ponta dos pés, eu não sei, ou o nariz, ele não poderia oferecer o sacrifício pela expiação. E ele assoprava,
orava, soprava o incenso. E quando não já existia mais imagem dele, ao qual ele era tomado totalmente por uma nuvem de glória, aí sim ele aspergia a tampa do propiciatório, e Deus visitava aquele lugar e recebia a oferta pelo povo. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, irmão, nós temos que entender mais a palavra de Deus. Jesus Cristo já rasgou o véu que separava a gente dele. Não precisamos mais de sacerdote para ir lá uma vez a um ano, não. Nós podemos ir em nome de Jesus Cristo à presença de Deus, oferecer incenso puro a ele. Incenso é adoração, sabe por quê? Porque Deus não ouve adoração, Deus cheira, respira. E quando nós damos glória, louvamos ao Senhor, falamos em línguas estranhas, é como se o incenso tivesse subido no lugar santo dos santos, e o Senhor começasse a aspirar e cheirar e dizer: eu estou recebendo a adoração do meu povo. E eu convido você esta noite: adore mais o Senhor, louve mais o nome dele, exalte a ele, faça incenso para a glória dele, porque se você der glória a ele, a glória dele vai vir até você. E esse tabernáculo tinha coisas interessantes. Uma delas é que ele era montado de dentro para fora, igual a obra de Deus na nossa vida. Deus nunca chama ninguém mandando mudar: ei, tira esse brinco, tira essa roupa, tira essa maquiagem. Não! A obra de Deus começa de dentro para fora, porque Deus não quer te fazer um religioso frustrado. Sabe por que muitas de nossas igrejas são tristes? Porque há pessoas que estão na religião, fizeram coisas porque o homem ordenou, porque o homem obrigou, mas nunca sentiram no seu coração a vontade de fazer isso, e se tornam pessoas frustradas. Não dão glória a Deus, não sentem a presença de Deus, olham para a vida de todo mundo, uma espécie de crente repórter, vê tudo, vê o sapato, vê a gravata, vê o cabelo, vê a escovinha, mas não vê a glória de Deus que está um palmo da frente dele, esperando para abençoar a vida dele. Eu profetizo em nome de Jesus: hoje Deus vai tirar essa máscara de religiosidade e vai te dar a unção da adoração. Fala para o seu irmão: receba a unção de adoração. Essa unção faz você estar aqui porque quer, não porque te mandaram. Essa unção faz você amar a Deus em espírito e em verdade. Essa unção faz que você não olhe para trás em meio às adversidades. E eu vejo essa unção derramada neste lugar, nesta noite. Aquele tabernáculo também tinha outra coisa interessante. Havia sobre ele uma nuvem de dia que fazia sombra, e à noite uma coluna de fogo que em meio à escuridão e às trevas iluminava tudo. E quando a nuvem estava parada, o tabernáculo tinha que estar parado, pastores. Mas quando a nuvem se movia, ele tinha que ser desarmado rapidamente e seguir a nuvem. A nuvem parava, eles paravam e montavam um tabernáculo. E aí eu entro no que se chama a primeira fase na vida do povo de Israel dentro do templo do Senhor. A primeira fase é a fase do tabernáculo. É a fase que nós temos a glória de Deus, onde Deus fala com você. Não precisa de profetas, de não sei, de alguma coisa, mas o próprio Deus fala com aqueles que o adoram. A primeira fase é a fase que tem a proteção de Deus do sol do dia a dia que vem nos matar. A primeira fase que eu posso trazer para a igreja hoje, a fase do tabernáculo, é a fase que tem a luz de Deus para iluminar os caminhos. Porque o ímpio tropeça e não sabe aonde caiu, porque ele anda em trevas. Mas aquele que vive a fase do tabernáculo tem a luz de Deus em meio às trevas. Fazem que a igreja, o povo de Deus só ia onde Deus ia. Se Deus estivesse aqui, o povo ficava aqui. Não importava quantos anos, meses, eu fico aqui porque Deus está aqui. E se Deus saísse, eles não tinham o que reclamar, pegavam suas coisas e iam embora seguindo a Deus, sempre na direção de Deus, sempre na luz de Deus, sempre na presença de Deus, sempre na comunhão com Deus. Fase maravilhosa.
Talvez muitos chamem essa fase de primeiro amor. E eu fico preocupado com uma igreja, uma geração de hoje, que eu vejo muitas pessoas que reclamam e falam: como eu queria voltar ao primeiro amor. E eu conheço uma geração que não sabe nem o que é primeiro amor e já está querendo desistir. A parábola, a história verídica da viúva que perde o seu filho. E Jesus vai até lá para dar vida ao filho. Representa o estado da igreja. A viúva é a igreja antiga que ora. A igreja que humilhava, que ficava horas na presença de Deus chorando. O filho morto é a nova geração que está sem rumo, possuída pela glória do mundo, pelo que passa na televisão, na internet. Mas Jesus é aquele que dá vida a essa nova geração, para cumprir que, embora a igreja de Laodiceia esteja vindo, haverá um remanescente de glória que fará diferença nos 4 cantos dessa terra. Haverá escolhidos dessa última geração que não temem homens, não temem mulheres, não temem nenhum demônio, mas têm compromisso com Deus e se levantam para fazer a vontade do Senhor. Fase do tabernáculo, fase da vida com Deus. E assim foi durante 40 anos. Eu não ouvi durante quantos anos, igreja? Eu não ouvi quantos anos? Até que Josué entra com a segunda geração, junto com Caleb, na terra prometida. Mas morre Josué. A terceira geração de israelitas esquece de tudo que Deus mandou e se mistura com o paganismo que havia ali, com os heteus, jebuseus, heveus, e começam a se corromper. Aí Deus começou a apertar o povo. E aí, quando o povo era apertado, eles clamavam, e Deus levantava libertadores como Sansão, Débora, Jefté, Otiniel e outros. Mas era um período que se chamava ciclo do pecado. O povo pecava, clamava, Deus livrava, voltava a pecar de novo. Cada um fazia o que achava mais reto. Não tinha direcionamento, não tinha uma palavra que direcionava o povo. Cada um fazia o que queria. E aí, de tanto serem oprimidos pelos povos, eles têm uma ideia de levantar um rei. E um homem, um jovem chamado Samuel, juiz, profeta e sacerdote, levanta e unge um rei chamado Saul. E esse rei, embora forte, não era o escolhido de Deus, era escolhido dos homens. Aí Deus manda ele ungir outro chamado Davi. Um garoto pequeno, mas tinha coração de gente grande. Tinha sede de obedecer a Deus. E Deus foi com Davi e deu vitória a ele em todos os seus caminhos. Ele lutou, ele guerreou, ele conquistou, ampliou os terrenos de Israel, destruiu os inimigos e deu paz ao povo. E no final dos seus dias de vida, sabe o que Davi fez? Ele olhou para a arca do Senhor que não estava nem na terra e falou: meu Deus, eu preciso trazê-la de volta. Eu preciso trazer aquilo que simboliza a presença de Deus, e vou fazer para ela um templo maravilhoso. Ele fez uma maquete linda, uma planilha maravilhosa. Tudo que havia de melhor, Davi colocou no papel e na caneta. Mas ele não pôde construir. E foi o seu filho Salomão que deu início ao projeto. O segundo templo da história do povo de Deus. O templo de Salomão. 7 anos para ser construído. 7 anos. Milhares de pessoas foram convocadas para fazer esse serviço, para trabalhar. Adonirão trouxe junto com o povo madeiras de Tiro do mundo inteiro. Só que aquele templo que era maravilhoso por fora, começou a acontecer alguma coisa. Lá dentro começou a acontecer uma espécie de corrupção, de frieza espiritual. E aquele templo era lindo, maravilhoso, de ouro, cortinas de seda, imagens de querubim, coisa de primeiro mundo naquela época. Mas o povo que estava lá dentro era um povo adúltero. Deus estava enojando os sacrifícios que eram feitos lá dentro. Deus estava cansado de receber aquela adoração misturada com pecado, com avareza, com soberba, com coisas que Deus não mandou que o povo dele tivesse. E aí vimos o templo da aparência, lindo por fora, mas por dentro
Parecia um mausoléu, irmão. Mausoléu, eu gosto de dizer muito o que é isso. Já viu aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que quando são sepultadas fazem ornamentações no cemitério, no sepulcro, aquela coisa mais linda. Tem até cascata, estátua, castelo, safira, coisas preciosas. Mas lá dentro tem um morto, fedendo, mal cheiroso. E eu vou dizer aqui, irmão, muitas de nós preocupamos em ir para a igreja, ficamos até 30 minutos na frente do espelho se arrumando, né? Muitas das nossas mulheres hoje usam chapinha, progressiva, estica, pinta, olha para cá, olha para lá, põe a melhor roupa. Não que isso seja errado, mas chega aqui dentro, fica morto, calado, sem vida, parecendo uma pessoa que está numa geleira. Deixa eu te dizer, se um pinguim sentar do teu lado, ele sai gripado de tanta frieza, e ainda fica olhando no relógio, perguntando que hora a palavra vai acabar. Eu quero dizer, seja como esse crente que está adorando aí, ó, seja como esse crente cheio de fogo. Ai, meu Deus, deixa Deus te levantar. O que está dentro vale mais do que o que está fora. Damos muito valor numa pessoa bem arrumada, bem vestida. Não importa se ela é hipócrita, adúltera, pecadora, soberba. É artista de televisão, pode pecar, adulterar, cheirar cocaína, a mídia está lá em cima. Não conta isso, não abafa isso não, porque é fulano de tal. Hipocrisia, que muitas vezes está dentro da nossa casa, da casa de Deus. Tenha reverência ao chegar a este lugar, irmão. Isso aqui não é um lugar comum. Aqui é um dimensionador entre o céu e a terra. Aqui cumpre o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pastor. Sabe por que Jesus Cristo foi pendurado numa cruz? Você já parou para pensar por que ele foi pendurado numa cruz? Porque Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Ele não ficou nem na terra e nem no céu, ficou entre os dois. Porque uma mão ele segurou na de Deus, e na outra ele segurou no pecador arrependido e falou: sobe, porque todo que crê em mim terá a vida eterna. Esse Jesus está aqui nesta noite. Se você sente a presença dele, sai dessa morte, adore ao Senhor. Arasuia de como elevação. A igreja do Senhor Jesus precisa de uma reforma. Está na hora de parar de gastar tempo com aquilo que é vaidade e dedicar mais horas de joelho em oração. Desliga essa televisão. Tem gente que fica assistindo Salve São Jorge. Eu quero dizer, São Jorge não passa de uma potestade do inferno, um demônio de idolatria. Você pode não estar assistindo São Jorge, mas está assistindo hoje aqui o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem na sua coxa direita o nome santo. Santo, santo é o Senhor. O templo de Salomão tinha beleza exterior, mas não tinha vida. Reis, profetas e sacerdotes, todos de mão dadas, junto com o pecado. E se não bastasse isso, os profetas verdadeiros ainda apanhavam, sofriam, eram torturados, morriam por dizer a verdade. E eu quero dizer, igreja, ainda há profetas de Deus na terra que não tem compromisso com o que o homem queira dizer. Ele tem compromisso com Deus e ponto final. Nós estávamos numa obra em São Paulo, eu e minha esposa, e Deus deu um sonho de revelação a ela. Para quem crê, amém, não crê também, eu continuo crendo e adorando. E deu uma revelação que nós iríamos numa igreja onde toda a frente da obra estaria possuída por demônios. E na visão dela, serpentes, pessoas se tornavam serpentes, dizendo ela a mim, e se rastejavam. E nós falamos: meu Deus, que mistério é esse? Chegamos lá em São Paulo, teve uma reunião, só a liderança. E começou o culto, começou a adoração. Os obreiros, os ministros, os missionários, eu não sei, começaram a impor as mãos na igreja.